Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nesta noite de segunda-feira, iremos trazer um estudo baseado, mais uma vez, na obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é a lição de número 28 do livro Palavras de Vida Eterna, que traz o título Na Conquista da Liberdade. E este é também o título do nosso estudo desta noite. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos em Teu nome, para o estudo da doutrina espírita. E vos pedimos que nos inspire, que nos auxilie neste trabalho, para que os resultados possam ser proveitosos para todos. Que alguém possa se aproveitar, que possa tomar como base o estudo de hoje, nas suas decisões, porque nos baseamos na obra de um benfeitor adiantado e que nos instrui com muita bondade e amorosidade. Vos pedimos, Senhor, que nos permita um bom trabalho. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, vamos iniciar o estudo de hoje na conquista da liberdade. Começamos com a referência evangélica citada por Emmanuel. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Paulo. Então, nesta carta aos Gálatas, Paulo nos afirma isso. Sede antes servos um dos outros pelo amor. A gente pode afirmar que a mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, ela padecia milenárias algemas de escravidão. Isso é o que afirma Emmanuel, comentando esse versículo. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. E Emmanuel finaliza a mensagem dizendo assim:
Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Esta é, então, a mensagem de Emmanuel, comentando o versículo de Paulo na carta aos Gálatas. Vinculados, hoje à proposta espírita, a partir do momento em que começamos a adentrar num conceito mais aprofundado que a doutrina espírita vem trazendo para nós, vamos observando que, começando, quem sabe, a atentar mais detidamente com aquele papel de responsabilidade para o qual estamos sendo convocados. Vamos prestando mais atenção nisso, na nossa responsabilidade. Certamente que seremos visitados pelas aflições. Quando isso acontece, a visita da dor, nós espíritas costumamos atribuir essas condições àquela proposta kármica nossa, de dificuldades do passado. Então a gente diz, isso é o meu karma, é por isso que eu sofro. Mas é a própria doutrina espírita que vem nos esclarecendo o papel libertador dessas condições que surgem. Se, mediante a justiça, somos visitados por aquelas condições que nos pegam repentinamente em matéria de dificuldades e desafios, por outro lado, vamos aprendendo com Jesus a proposta do amor, que visa trazer a condição libertadora para as consciências que já conseguem perceber esse conteúdo, apesar das dificuldades que nos chegam. O homem vem na sua linha de evolução até que chega o papel ou a condição que o Cristo nos visita, trazendo o que ele aqui representou na Terra, a libertação das criaturas. Porque a mente humana, antes desse contato com o Cristo divino e libertador, padecia milenares algemas de servidão, como nos diz Emmanuel. Dessa condição de servidão, em função do elemento não conseguir o acesso claro a essa proposta de amor, em função disso, muitos não conseguiram se libertar. Permanecem na servidão. Porém, com a vinda do Cristo, várias criaturas, a partir dele, conseguiram penetrar nesse conceito. Mas muitos de nós continuamos ainda distanciados dessa condição, da proposta que Emmanuel relata no final da mensagem que lemos, a respeito daquela condição nossa de vinculação ao nosso dever. Essa é a condição colocada, que nos vinculemos ao nosso dever. Se, diante dessas condições do passado, que chamamos de karma, somos, num determinado momento, visitados pela dor, naquela condição nossa de reajustamento perante a lei, estamos agora aprendendo que, apesar dessa condição que nos visita do passado, a título kármico,
somos os reais necessitados dessas condições. Nós precisamos disso agora. Vamos exemplificar. No passado, fomos infelizes no relacionamento com uma determinada pessoa. Criamos a necessidade de obter um respaldo perante a lei. Então chega até nós a dificuldade. E certamente que chegando à dificuldade, poderemos ter como elemento que veio trazer essa dificuldade um intermediário, que vai ser o portador da lei. Estamos agora começando a perceber que o foco da necessidade somos nós. Nós somos o foco da dificuldade. Então, o elemento está aqui e tem uma outra pessoa que aqui se encontra que o agride. Nós somos agredidos por outra pessoa que nos ofende. Estamos aprendendo que, se fomos ofendidos, quem é o real necessitado nessa condição? Somos nós. Em função do resgate do passado, conforme a lei de causa e efeito. Então, nós começamos a entrar num conceito de perdoar que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. O perdão deixou de ser uma condição simplesmente religiosa. Passou a ser uma ciência, uma comprovação de inteligência da criatura. Então, nós, como estudamos a lei, estudamos a doutrina espírita, estamos aptos a começar a perceber uma série de variáveis que descaracterizam o peso daquela justiça que nos visita. Porque dentro dessa condição que nos visita, temos um papel libertador, que é retirar as algemas do passado através do resgate da lei. E isto, para nós, está começando a ficar mais evidente. Mas, na realidade, Emmanuel vai um pouco mais além. Ele apresenta uma condição, nesta página que lemos, de libertação que o Cristo nos propõe, apesar das deficiências que nós trazemos. Desatadas as algemas da nossa servidão, apresentando-nos condições para agir com o nosso livre-arbítrio essencial, vamos incorrer nos mesmos erros? Vamos tentar descaracterizar. Muitas criaturas estão mortas para a vida, visitadas por uma proposta de lei de causa e efeito, que, por exemplo, constrange a sua locomoção ou até a sua forma de ação. Uma determinada criatura não tem condições, por exemplo, de agir, ou está visitada por uma condição de dificuldade. Pelo desemprego, por exemplo. Vivenciada essa situação, surge para ele uma nova proposta. Essa condição é trazida também pela página de Emmanuel para que nós possamos refletir. Chegou uma nova situação para ele. Uma condição libertadora. Isso rompeu os grilhões da algema. Tira aquele peso constrangedor da justiça sobre nós. Então, qual será a nossa ação dali para frente?
Temos que fazer algo diferente. Esse é o objetivo, porque seria simples demais nós ficarmos vivenciando dificuldades que estamos costumeiramente reincidindo nelas. Estamos sempre recaindo nos mesmos erros. Vivemos uma condição de dificuldade no passado. Nos reajustamos perante a lei, entramos de novo na dificuldade e assim, nestes ciclos intermináveis, estamos vivendo há séculos. Vem Jesus e apresenta uma condição diferenciada para nós. O papel libertador do qual ele se fez portador, considerando as nossas dificuldades. Mas quando estamos livres, ou com uma determinada condição de liberdade para as nossas atitudes. Vamos tentar entrar um pouco mais no conceito que o texto apresenta. Emmanuel diz assim: devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Vejam que Emmanuel fala em rendição voluntária ao dever, por amor aos nossos próprios deveres. Mas o que é dever? No livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 21, Dever, Emmanuel conceitua assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios, estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Vejam só, submissão a certos princípios estabelecidos como leis por Deus, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Em seguida, Emmanuel afirma: dessa forma, depois dele trazer as condições da viagem da criatura, em vinculação aos seus propósitos do dever, ele traz assim: pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Faixa de ação no bem, repetindo, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o dever é aquela faixa nossa de ação no bem que o Senhor nos outorga. É muito bonita a relação trazida por Emmanuel no que diz respeito à questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação? Para uns, expiação é a resposta. Para outros, missão.
Vem Allan Kardec na questão 571 em nosso socorro, porque acreditamos que a missão é uma condição apenas de espíritos superiores. Muitas vezes achamos isso. Mas Allan Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? Respondem os espíritos a Allan Kardec: não. Cada espírito desempenha uma missão de acordo com a sua capacidade. O estafeta desempenha uma perfeita missão, assim como um general, só que diferente nessa missão. Estafeta é aquele que leva mensagem para o general. Então, todos nós temos uma missão. E nós vamos encontrar na própria questão 132 o seguinte: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, temos responsabilidades para com a obra da criação. É assim que em cada mundo o espírito toma um instrumento de acordo com a matéria essencial desse mundo. Ele começa revestindo o seu corpo espiritual, seu perispírito, com o fluido cósmico universal próprio desse mundo onde ele vai encarnar ou reencarnar. E reencarnando com esse corpo que temos, vamos partir desse ponto para cumprir as ordens de Deus. E continuando na questão 132. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vejam só, é a própria essência da resposta de Emmanuel. Vamos concorrer para a obra geral, ao mesmo tempo em que trabalhamos pelo nosso adiantamento. A gente vê que está relacionado com a questão do dever, aquela faixa de ação no bem que o Senhor nos outorga. E Emmanuel fala assim no livro Pensamento e Vida, lição 21. O que acontece quando nos desviamos, quando fugimos do nosso dever? Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações, diz Emmanuel, na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, reajustando, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Então, quando não cumprimos o nosso dever, nós criamos perturbações na obra do Senhor, nas linhas de atividades que o Senhor nos confiou. E não só desconjuntamos a peça da nossa existência, como também causamos desordem nas existências alheias. Desajustamos outras peças na máquina do destino. Então, nem sempre somos felizes na nossa proposta do cumprimento do dever. Não que haja constrangimento por parte da providência divina, não há. E é isso que Jesus vem nos ensinar. O que nos é pedido é a nossa adesão plena, mas espontânea, para o papel que nos cabe na obra da criação. Esta é que é a vinculação. Temos o livre-arbítrio de aderir espontaneamente aos deveres que o Senhor nos traçou. Então, quando adentramos no conceito espírita e percorremos várias páginas que estudamos da obra codificada por Allan Kardec,
das obras subsidiárias, principalmente as que vieram através do Chico Xavier, um médio seguro, e adquirimos segurança suficiente para que consigamos depreender e extrair dali um material suficiente para a nossa evolução. Nós vamos, então, conseguindo perceber o papel, o dever de estar nesse contexto nosso. E, na realidade, sendo a doutrina espírita o evangelho redivivo, vamos nos inserindo nesse contexto, numa condição mais essencial, trabalhando determinados componentes das nossas dificuldades, nos libertando das paixões do passado, para que possamos conseguir uma condição de espontaneidade de vinculação nessa proposta do bem, que a doutrina espírita nos apresenta. E Emmanuel traz, na página que nós lemos hoje, aquela condição nossa, que estamos inseridos no contexto, nesse universo de ação, de inter-relação com as criaturas, conforme Paulo apresenta em Gálatas 5:13, quando ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, quando ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, são nos entregarmos às coisas do mundo, as coisas relativas aqui ao mundo material. Não priorizarmos isso. Esta é aquela condição trazida por Allan Kardec, que é básica da doutrina espírita, do fora da caridade não há salvação. Da nossa condição de amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. A partir de Jesus, aquela proposta de amor que já existia, ela passa a ter como parâmetro, como referência, Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, temos Jesus como modelo e guia. Então, nós estamos sendo convidados a uma proposta de um dever diferente. A liberdade que está sendo proposta a nós é, atingido um grau de maturidade, o que é que nós vamos fazer com esses elementos que nos têm chegado? No passado, incorremos nos mesmos erros, que são erros milenares, nas mesmas propostas do nosso pretérito. Não é? Essa é uma alternativa. Ou começaremos a adotar uma postura diferente perante a vida, com todos esses valores que nós recebemos agora. É outra opção que nos é colocada. E isso não é para trazer para nós uma condição de peso, de sobrecarga, de obrigação, mas uma condição essencial, tranquila, do papel que nos cabe hoje. Seria hoje uma condição nossa de sair veiculando a proposta libertadora que o Evangelho propõe? Ou, quem sabe, agir na simplicidade, nas condições narradas por Emmanuel, no papel ou no contexto que estamos inseridos? Qual é o nosso contexto? No lar, no trabalho, na casa espírita, na sociedade? Este é o nosso campo de ação. Para muitos elementos, para muitas pessoas, tem sido esse o desafio. Porque hoje apresenta-se à nossa frente uma situação para que venhamos a agir
E, frequentemente, não temos sido tão felizes quanto poderíamos. Quanto poderíamos ser diante de tantas informações que recebemos. Parece que as nossas considerações aqui nos trazem uma condição, uma postura de deficiência. Mas Emmanuel apresenta-nos, apesar de todo o seu carinho e seu envolvimento, uma cota de responsabilidade que é nossa, que nos cabe sempre. Não dá mais para nós espíritas continuarmos trafegando nessas propostas do passado. Porque para nós, poderemos voltar a essa condição de estarmos hoje com certa liberdade. E, com essa liberdade mal utilizada, continuarmos vivenciando erros que nos são clamorosos diante da nossa consciência. No passado, por exemplo, estávamos nos círculos de poder e do dinheiro, trabalhando ali, escravizados pelo nosso orgulho, pela nossa ambição. Vamos continuar hoje com as mesmas propostas? Certamente que muitas condições serão desafiadoras, mas também outras já poderão começar a ser atendidas. E nós seremos escravos dessas condições, das paixões do nosso passado? Não podemos permanecer nisso. O conhece a ti mesmo, trazido no Evangelho, e proposto também por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela proposta que é da antiguidade, que já existia ali, na entrada do templo de Apolo, lá, para as pessoas que iam visitar as pitonisas em Delfos. Conhece-te a ti mesmo, como sendo aquele papel essencial de penetrarmos na nossa essência. Essa proposta visa descaracterizar essas outras propostas antigas que surgem na nossa vida, querendo ainda ser predominantes. Então, quando temos oportunidade, não cabe mais a nós a postura de sermos elementos veiculadores de determinadas posturas de insurgimento no contexto em que nos encontramos. Vamos tentar trazer um exemplo. No prédio, tem aquele vizinho difícil, e nós somos aquela pessoa que chegamos e falamos lá nas reuniões de condomínio. Mas esse vizinho não dá. E toda reunião de condomínio somos aquela pessoa que faz parte do contexto que se insurge contra o vizinho. São posturas que vamos aprendendo a corrigir, que apresentam relevo diante de uma condição de infelicidade. Então, temos que modificar essas atitudes. Se vamos atender ao telefone, como fazemos isso? Como nos portamos na via pública? De que forma nós operamos no nosso local de trabalho? Emmanuel apresenta para nós no livro Pensamento e Vida, ainda na lição 21, chamada Dever, o seguinte: surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Então, este é o trabalho. Produzir agora reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade. Porque quando estamos nessa situação, visitados por aqueles que nos constrangem, que nos ofendem,
teremos que instaurar novos reflexos em relação a essa condição de dificuldade. Perdão, indulgência, tolerância, em função do nosso próprio passado inadvertido. E aqui começamos outra construção de liberdade. Então, descaracteriza Jesus com a sua mensagem aquele papel da justiça que constrange, que vem cobrar. Existe o peso da condição do resgate de nosso passado? Sem sombra de dúvida. Mas ensina-nos o próprio Evangelho como lidar com isso. Não importa sofrer para a doutrina espírita, para os espíritas, que começam a penetrar essencialmente na mensagem doutrinária. É importante também saber sofrer. Acima de tudo, ou saber vivenciar as dificuldades pelas quais estamos sendo visitados. E diante das situações que se abrem para nós, como sendo aquelas réstias de oportunidades de ação no bem, ação quando apresentamos a proposta de uma liberdade, mesmo que pequena, nós temos que ficar atentos. Se abrir uma réstia de oportunidade para nós, vamos incorrer na condição do passado? Não. Porque, na realidade, o Cristo está ao nosso lado. Mas ele há que se ausentar, entre aspas, para que possamos agir por conta própria. Ele se afasta porque o discípulo terá que dar o testemunho libertador por si próprio. Porque senão os espíritos superiores fazem isso por nós. Então cabe a nós realizar. Ninguém pode nos substituir nos testemunhos. Por isso que diante dos grandes testemunhos, nós estamos sós. Literalmente sós. Procurando o amparo, os espíritos superiores que nos auxiliam estão vibrando por nós. Mas a libertação é conquistada por quem? Por nós. E certamente que vamos corresponder, ou teremos melhores condições de corresponder a essa proposta que chega até nós, ou essa situação que nos visita, com aquele grau de conquista informativa que conseguimos assimilar até o momento. Não vamos conseguir fazer algumas coisas ainda que são propostas de espíritos que estão muito à nossa frente. Mas vamos ter condições, pelo material que nos chega, de atuar, de agir, ou de reagir diante de situações com o conhecimento que já detemos. E, em função disso, é que será aferido no plano espiritual o nosso aproveitamento. Não por alguém com uma cartilha para verificar perante a nossa própria consciência aquilo que fizemos. Ou deixamos de fazer, para trazer a condição libertadora que estamos buscando. Então, a doutrina espírita resgata tudo isso. Traz o Evangelho numa forma mais clara, para que possamos adentrar nesse conceito evangélico, a fim de conseguirmos a nossa libertação. Fala-se dessa condição libertadora, muito apregoada, muito trazida nas frentes religiosas, mas qual tem sido a essência dessa condição? Será simplesmente uma ação que agride, quem sabe, consciências afora numa divulgação? A pessoa entende literalmente o ide e pregai e sai constrangendo as pessoas? Ou será no recanto do nosso testemunho pessoal, dentro do lar, dentro do local de trabalho, na convivência do dia a dia, dentro da casa espírita, que a pessoa vai aferir mais claramente a condição
que conseguiu acessar como sendo uma proposta nossa libertadora. Então, diante dessa situação, para encerrar, vamos ler no livro Pensamento e Vida, lição 21, o seguinte: é por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados ou situados, por força dos acontecimentos naturais do caminho. Não devemos ser desertores. De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou aquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, diz Emmanuel, não obstante a aparência legar de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam nos matriculando o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Então, quando desertamos dos nossos deveres, pouco a pouco vamos caindo na enfermidade ou na frustração. Não podemos enganar a nossa própria consciência. Quer dizer, mesmo que as consciências alheias digam para nós que estamos isentos de uma agressão, de uma condição de dificuldade, se nós não atendemos aquilo que tem sido o conteúdo que chegou até nós de forma clara e satisfatória, ou seja, se não prestarmos conta das lições que já recebemos, vamos começando a entrar nessas propostas de dificuldade, de desalento, de desgosto íntimo, e que constrange a nossa própria caminhada, para que nós, enfim, consigamos, por intermédio de todos esses valores que chegam até nós, uma adesão mais clara e consciente a essa condição trazida pelo próprio Evangelho. A adesão da qual falamos é a nossa espontaneidade ao dever, que nos cabe diante da própria vida. E isso há que se trabalhar, porque, na realidade, vamos aprender a espontaneidade a partir da disciplina, não é isso? A disciplina antecede a espontaneidade, conforme nos traz Emmanuel, no livro Consolador, quando ele fala sobre a paciência. Então, nós trabalhamos na ação consciente para começar com o tempo a adquirir a espontaneidade. O elemento começa na obra assistencial, na tarefa espírita, e espontaneamente vai se envolvendo na proposta do bem. E ali ele consegue uma adesão espontânea a tudo isso. Por exemplo, a pessoa chega na casa espírita e começa ali na campanha do quilo e vai aderindo espontaneamente a essa proposta do bem. Finalizando, repetimos o ensinamento de Emmanuel. Para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto,
Somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Adesão voluntária. E ensina também Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que o dever é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. E isso para a sustentação da ordem e da evolução na obra de Deus, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Cada um de nós tem, portanto, a sua própria faixa de ação no bem, que é de nossa responsabilidade. E agindo nessa faixa, nós contribuímos para a sustentação da ordem e da evolução na obra divina, em busca de nosso próprio aperfeiçoamento. Para nós, o Centro Espírita se situa na nossa faixa de ação no bem. E nele temos as nossas responsabilidades, pelas quais nos cabe zelar para sustentar a ordem e contribuir na obra divina. Além disso, o lar, a família, o nosso trabalho são campos de ação, também incluídos nessa faixa de ação no bem. Finalizando, deixamos a todos os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o nosso abraço, o nosso respeito, a nossa saudade, esperando que em breve possamos nos reunir novamente nas nossas reuniões presenciais. Essa é a nossa esperança e acreditamos que em breve estaremos juntos presencialmente, novamente, nessa grande oportunidade de trabalho que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer então agora a nossa prece final. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de trabalho, de entrega de uma mensagem, de propiciação a uma reflexão em torno das nossas responsabilidades, do nosso dever, no lar, na família, no trabalho, dos nossos deveres perante a doutrina espírita, que é principalmente o de divulgá-la, dos nossos deveres no campo de auxílio ao próximo, nas tarefas assistenciais, nas tarefas na área da educação, da instrução, a que estamos voltados, principalmente, Senhor, dos nossos deveres no trabalho do Evangelho, ao qual nos dedicamos, estudando e dialogando na nossa casa, com os companheiros, para um maior aprendizado, para uma maior fixação. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo isso que aprendemos. Sustenta-nos, Senhor, nos nossos deveres. Que o Senhor nos ampare hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado.